irmãos, graça e paz. Vamos a mais uma pergunta do Breve Catecismo de Westminster. Nós faremos hoje a pergunta 52, que é a última pergunta relativa ao segundo mandamento, que essa sessão agora a qual percorreremos das próximas perguntas, ela está tratando dos 10 mandamentos, e nós estamos falando então do segundo mandamento. E após a pergunta 49 questionar qual é o segundo mandamento, a 50 o que exige o segundo mandamento, a 51 o que proíbe o segundo mandamento, a 52 vai vai perguntar quais são as razões anexas ao segundo mandamento. Ou seja, por que não devemos fazer nenhuma imagem e prestar-lhe culto. As razões anexas ao segundo mandamento são, e aí são 3 respostas: a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós ou sobre nós, e o zelo que Deus tem pelo seu próprio culto. Em relação à primeira razão, o Salmo 95, verso 2 e 3 diz assim: saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Então, a soberania de Deus, que é um tema tão claro nas Escrituras, aponta a razão pela qual nós devemos obedecer ao mandamento, respeitando assim a vontade daquele que é soberano sobre tudo e todos, que governa sobre tudo e todos, que diz como se deve e como não se deve cultuá-lo, adorá-lo e em relação às questões voltadas à nossa adoração. A segunda razão anexa ao mandamento é porque nós somos propriedade do Senhor. Então todo aquele que foi nascido de novo, que o Senhor regenerou, que o Senhor salvou, ele não pertence mais ao império das trevas, ele pertence agora ao reino de Cristo Jesus, ao reino do seu amor. Então ele foi comprado por sangue na cruz do Calvário. Então nós somos propriedade exclusiva do Senhor e por isso nós devemos obedecê-lo. Veja o Salmo 100, verso 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então todo aquele que é do Senhor, ele vai obedecê-lo, ele vai adorar somente ao Senhor, ele vai prestar culto somente ao Senhor, ele vai fazer todo o seu momento de adoração, de culto ao Senhor, de acordo com o que Deus prescreve na sua palavra ou que pode ser claramente deduzido dela. E a terceira razão é o zelo que Deus tem pelo seu próprio culto, pelo culto a Ele. Veja o que diz o Êxodo, capítulo 34, verso 14. Porque não adorarás outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele. Então Deus zela por aquilo que diz respeito à adoração a Ele. Deus é zeloso e o nosso culto deve ser um culto zeloso, no sentido de obedecer a palavra, de olhar aquilo que cabe, que não cabe no nosso culto, na nossa adoração, e assim prestar um culto de acordo com o que diz a palavra do Senhor. São orientações importantíssimas para a nossa vida de adoração ao nosso Deus. Como nós já mencionamos, ele deixou tudo muito claro, muito explicado na Escritura Sagrada. Cabe a nós observar o que diz a palavra e assim viver, e assim adorá-lo, e assim rejeitar tudo aquilo que seja uma adoração idolátrica, seja ela por meio de imagens iconoclasta, seja por meio de qualquer outra coisa. Nós devemos prestar atenção no que a voz de Deus diz e assim adorá-lo, como disse Jesus à mulher samaritana, em espírito e em verdade. Só mais um texto para encerrarmos. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 22.
diz assim: ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? De modo algum. Nós, como povo do Senhor, devemos nos quebrantar, nos humilhar, nos colocar diante dEle, na dependência dEle, buscando a orientação dEle sempre para a nossa vida. Que assim Deus nos abençoe e que nós cultuemos, adoremos ao Senhor da maneira adequada, conforme Ele prescreve na sua palavra. Amém.